Bom dia, pessoal, tudo Bom bom? dia. Sejam bem-vindos a mais um dia da Week 365. E a primeira palestra de hoje é do Matheus Jorge. Ele vai falar com a gente sobre Microsoft Forms, SharePoint e Power Automate. Tudo bem, Matheus? Tudo bem, e vocês? Como é que estão? Tudo bem, certo? Também. Você tem alguma coisa para compartilhar? Tá, eu vou estar compartilhando minha tela aqui, para a gente estar começando. Beleza. Aí eu vou estar por aqui, qualquer coisa é só chamar, tá bom? Show de bola, beleza, muito obrigado. Boa palestra, pessoal. Bom, vamos lá. Então, primeiramente, antes eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade, a toda a organização da Week 365, a Letícia, a Carol, e agradecer a você que está assistindo também, por estar disponibilizando esse tempo para estar aprendendo um pouco. Espero que você esteja aproveitando o evento que começou ontem, né? E tem ainda toda a semana aí pela frente de conteúdos, então tenho certeza que vocês não vão se arrepender do que a gente vai estar passando aqui para vocês e que o pessoal também vai estar passando, tá? Mas antes de começar, eu gostaria de me apresentar, então. Eu me chamo Matheus Rafael Nascimento Jorge, ou só Matheus Jorge. Tenho 24 anos e atualmente moro numa cidade do interior do Oeste Paulista chamada Martinópolis. Talvez as pessoas conheçam Presidente Prudente, que é um pouco mais próximo, mas é só falar que geralmente o pessoal sabe onde é. Presidente Prudente, tá? Atualmente trabalho como desenvolvedor RPA pela SideLab, que é a área de desenvolvimento da DataSide, e tenho como foco as ferramentas Python e Power Automate para estar desenvolvendo meus trabalhos, tá? E eu vou estar falando um pouco para vocês hoje sobre como integrar o Microsoft Power Automate com o Microsoft Forms e o SharePoint, fazendo com que a gente consiga tanto obter as respostas automaticamente que são enviadas por formulários, pegar essas respostas, salvar em uma planilha do SharePoint e também como lidar com os arquivos que são enviados por esse formulário, tá? Porém, antes de eu partir para nosso mão na massa, de fato, para essa integração, eu gostaria de estar passando para vocês um pouco de como funciona a área de automações, como que ela vem para estar nos auxiliando no nosso trabalho, tá? Na execução do trabalho, e como que o Power Automate em si, tanto conceitualmente, quanto as suas funcionalidades podem nos ajudar e como ele foi construído para estar auxiliando nessa questão, tá? Então, vamos lá para o próximo slide. Voltando um pouco historicamente e até atualmente, nós passamos e temos passado por revoluções que mudaram a forma como a gente trabalha e que mudaram o jeito que o trabalho é executado. Como, por exemplo, foi na Revolução Industrial, onde o ser humano precisou se adaptar às máquinas, à interferência das máquinas no trabalho, porque, de certa forma, foi um impacto que agregou muito valor ao trabalho, ou seja, você conseguia fazer com que processos da indústria, processos industriais fossem feitos de forma mais eficiente e de maior volume. O mesmo aconteceu para a Revolução Agrícola, onde as máquinas começaram a substituir o fator humano na colheita, no tratamento do solo, na obtenção dos alimentos, e, de certa forma, o ser humano precisou se adaptar a essas evoluções, né? Esses impactos dessas tecnologias, vamos dizer assim, dessas novas ferramentas no trabalho, onde o ser humano era o foco ali do trabalho, onde ele fazia manualmente, agora ele precisou se adaptar a como trabalhar com essas máquinas. E o que não é diferente hoje em dia na revolução digital. Nós vemos cada vez mais tecnologias que impactam diretamente no nosso modo de trabalho. A gente está participando agora de um evento que está nos mostrando tecnologias que vêm para nos beneficiar, que vêm para beneficiar nosso modo de trabalhar, para facilitar nosso trabalho, né, para ajudar. Porém, mesmo com toda essa ajuda que a gente tem das tecnologias, todo esse valor agregado que elas trazem para o nosso trabalho, nós ainda encontramos dificuldades a respeito de processos repetitivos e ainda manuais. O que eu estou querendo dizer?
Mesmo que a gente tenha computadores que nos auxiliam, temos softwares que nos auxiliam, temos sistemas que nos auxiliam no trabalho, ainda assim precisamos fazer tarefas repetitivas e de alto volume. Seja pegar algum dado que chega de um e-mail, alguma planilha, pegar esses dados, salvar lá no meu sistema, salvar no meu ERP, preencher um formulário automaticamente, fazer isso o dia inteiro, por horas, de certa forma, acaba que você tem alguns problemas em executar esse tipo de função, esses tipos de trabalho, porque primeiro que você desmotiva o seu colaborador, porque se a pessoa está ali fazendo trabalhos repetitivos o dia inteiro, ela só faz aquilo, ela literalmente parece um robô, ela se sente um robô, né? Então, você acaba tendo esse tipo de problema ali na hora de desenvolver o seu trabalho, e isso também, pensando a nível corporativo, traz alguns gargalos e alguns problemas que a automação vem para estar auxiliando, tá? Então, qual que seria o principal objetivo da área de automação de processos, tá? Criar robôs que eles vão imitar essa ação humana, ou seja, como se fossem as pessoas executando essas atividades, e que são repetitivas e de alto volume, ou seja, então você vai construir robôs, nós vamos criar automações, criar fluxos que vão substituir essa pessoa que está fazendo esse trabalho repetitivo, cansativo, para que ela possa focar em trabalhos mais criativos, trabalhos mais empreendedores, trabalhos que usem mais a imaginação, que sejam mais motivacionais, né, que deixem com que o colaborador se sinta mais parte da empresa, e não que ele acaba se sentindo um robô, né? E ao optar por um processo de automação que seja bem sucedido e seja bem implantado, é possível atingir diversos benefícios que são vistos de imediato, assim, quando é implantada essas soluções. E eu vou estar listando alguns para vocês e estar falando um pouquinho. O primeiro deles, que a gente enxerga assim logo de cara quando uma automação bem sucedida é implantada, é o ganho de tempo e produtividade. Nós sabemos que tarefas repetitivas normalmente demandam muito tempo. Às vezes você precisa estar passando, sei lá, horas do dia, até mesmo o seu dia inteiro, ou dias para estar executando alguma determinada atividade. E ao você implantar um processo de automação, você consegue fazer com que o seu bot ou o seu fluxo faça essa atividade 10, 15, 20 vezes mais rápido do que você faria ali na mão, pegando suas planilhas ou pegando seus dados, conectando APIs, enfim. Então, esse é um dos primeiros grandes benefícios que a gente enxerga assim logo de cara quando vai estar falando sobre implantação de automação, tá? O próximo é redução de erros e melhoria da eficiência. Como eu falei, por ser tarefas de alto volume e repetitivas, nós cansamos, né? O ser humano tende a cansar. Então, tipo assim, quando a gente está fazendo algo com muita repetição durante muito tempo, a gente é suscetível a erros, né? A gente pode cometer erros. E quando você cria uma automação baseada nessas regras, ela vai executar o que ela foi programada para fazer. Então, você reduz esses erros e melhora a eficiência. Você consegue melhorar os dados que você armazena, por exemplo, em um sistema. Você consegue melhorar padronizar a forma como os processos são feitos, sabe? Então, esse é um ponto positivo também de um benefício que é ao automatizar uma tarefa, tá? Igual eu falei, maior satisfação nos colaboradores. Ou seja, então, se você pega esse colaborador que está fazendo às vezes precisa colocar esse recurso para estar fazendo uma atividade muito repetitiva, e você vê que ele está desmotivado, e você tira ele dessa atividade e coloca para fazer algo mais criativo, que usa mais a imaginação dele, que pede mais as skills desse colaborador, automaticamente você vai melhorar a satisfação dele, ele vai ficar mais motivado com a sua empresa, né? Então, esse é um ponto que até ele pode ser usado como um KPI da automação, né? O quão melhorou o nível de rotatividade da sua empresa, ou a forma como os colaboradores estão mais satisfeitos com o trabalho, entendeu? Então, esse também é um benefício que é trazido pela automação, tá? Depois, escalabilidade. Você consegue colocar agora várias atividades para ser feitas ao mesmo tempo, ganhando produtividade, então você consegue escalar a quantidade de atividades que você consegue fazer ao mesmo tempo, e também você consegue fazer com que recursos sejam otimizados ou reduzidos. Por exemplo, às vezes você tem toda essa gama de benefícios, todos esses pontos que foram melhorados, você consegue, então, ou cortar custos,
ou então otimizar esse custo. Você consegue fazer com que um recurso que você está alocado em uma atividade X seja alocado numa atividade Y, que esteja mais voltada para o foco, né, para o core da sua empresa, que te traga mais benefícios após o seu remanejamento ou redução, né? E para conciliar, então, essa parte de automações e para que usuários de negócio possam criar suas automações para facilitar o seu trabalho, a Microsoft criou dentro da Power Platform o Power Automate, que, como o seu próprio slogan diz, né, cuide do que é importante e automatize o resto. Então, é a ferramenta para que usuários de negócio, não só usuários de negócio, mas principalmente usuários a nível de negócio consigam criar suas automações para ajudar no seu trabalho. Então, ele possa criar seus fluxos, criar seus robôs que vão melhorar a sua forma de trabalhar e vão auxiliar não só o trabalho dele, mas também a toda a corporação como um todo, tá? E dentro do Microsoft Power Automate, nós temos duas vertentes, tá? Nós temos a vertente web, que é o Power Automate, onde nós construímos fluxos, onde toda a nossa estrutura, toda a nossa arquitetura do fluxo, vamos dizer, fica armazenada em nuvem. Então, necessariamente eu não preciso estar instalando ele no meu computador para poder estar executando esses fluxos de nuvem, sabe? Mas também existe o Power Automate Desktop, que é a versão que você instala em seu computador para construir fluxos que automatizam o seu computador em si, a sua interface. Por exemplo, eu quero automatizar o meu sistema, o meu ERP que está instalado, o meu SAP, por exemplo, que está instalado no meu computador, e eu quero que ele comece a preencher os campos sozinho. É no Power Automate Desktop que a gente vai estar fazendo isso. Eu quero, por exemplo, também ler uma planilha, abrir o Google Chrome e lá dentro do Chrome preencher um formulário. No Microsoft, no Power Automate Desktop que a gente vai estar fazendo esse tipo de solução, tá? Um ponto também que é interessante, que é até uma curiosidade agora. A partir do Windows 11, o Microsoft o Power Automate Desktop ele ele vem instalado como por padrão na instalação do Windows. Então, isso é um ponto interessante. Então, para quem já tem o Windows 11 instalado aí, pode dar um pesquisar ali no Power Automate Desktop, que vocês vão ver que ele já vai estar instalado no seu computador e pronto para ser utilizado, tá? Então, isso é um ponto interessante que eu também acredito que vai fazer com que as pessoas ainda mais tenham uma percepção sobre o Power Automate. Tá? E aqui eu trouxe o quadrante mágico da Gartner para mostrar que após o lançamento do Power Automate, ele já é considerado um líder de mercado juntamente com os outros softwares que nós encontramos aí para a construção de automações e de RPAs também. Eu gosto de dizer que é interessante para quando você for estudar para a área de automações, você fazer um equilíbrio entre softwares do mercado e linguagens de programação. Como no meu caso, eu estudo Python para esse tipo de objetivo e também gosto muito do Microsoft Power Automate para isso. Então, eu acho que é bem interessante se alguém se interessar em estudar mais sobre automações, tá fazendo esse equilíbrio entre as duas fontes, tá? Que é bem legal. E vamos para a mão na massa. Vamos começar com o Power Automate, tá? Eu vou estar abrindo ele aqui. Show de bola. Beleza. Essa é a carinha do Power Automate logo na página inicial, quando a gente abre, tá? Ele já traz uma interação com a gente, traz alguns fluxos que podem ser feitos aqui na frente, alguns modelos. Tem uma trilha de aprendizado que é bem interessante para quem está começando, está fazendo. É um conteúdo muito bom. A Microsoft faz com que esse conteúdo, tanto escrito quanto em vídeo, seja muito bem explicado e interativo. Então isso é bacana para quem está querendo começar e fazer, mas vocês podem estar pesquisando também lá no Learning, ou na própria documentação do Power Automate, que vocês encontram o Learning do Power Automate, que é muito, muito completo, tá? E a princípio, eu vou estar mostrando para a gente a parte de como criar um fluxo e quais os 3 principais fluxos que a gente utiliza, quais são os 3 mais utilizados, tá? O primeiro que a gente utiliza bastante é o fluxo da nuvem automatizado. O que ele é? O fluxo da nuvem automatizado, ele basicamente é um fluxo que ele precisa que um disparador aconteça ou que um trigger aconteça, tá? Como assim? Eu preciso que um e-mail seja enviado na minha caixa de e-mail. Eu preciso que uma resposta de um formulário, que é o caso nosso de hoje, seja enviado, tá?
para níveis mais avançados. Eu preciso que uma PR lá no DevOps seja criada, entendeu? Então, são fluxos que eu preciso que algo aconteça para que ele rode, tá? Para que ele funcione. Nós também temos o fluxo de nuvem instantâneo, que são fluxos criados a partir de botão. Então, eu preciso ir lá, vir aqui no meu fluxo e dar o start nele manualmente para que ele aconteça e faça todo o processo que você programou ali. E uma curiosidade também que é bem interessante é que, por exemplo, se você não está no seu computador e você precisa estar precisa estar executando o seu fluxo dentro do aplicativo do Microsoft Power Automate, não sei se vai mostrar porque eu estou borrando, mas você consegue baixar o Power Automate no seu celular e disparar os fluxos por aqui, pelo botão que aparece aqui. Então, isso aqui é muito interessante também para caso você realmente tenha que fazer essa execução manualmente pelo botão, mas você não está no computador, aí você pode simplesmente usar o aplicativo e ativar pelo seu celular. E outro ponto que é bacana também é que você consegue pegar esses botões e integrar em outras plataformas, como, por exemplo, o Power BI. Você tem um visual dentro do Power BI que você dispara o fluxo um fluxo do Power Automate. A mesma coisa dentro do Power Apps, por exemplo, ali na Power Platform, né? Você consegue fazer com que um botão dentro do próprio Power Apps também chame um outro fluxo, que é um botão do Power Automate. Então, você consegue estar mesclando essas soluções, é bem bacana. O terceiro fluxo são aqueles fluxos que a gente agenda. Então, por exemplo, o fluxo da nuvem agendado. Então, eu preciso que meu fluxo rode todo dia às 9 da manhã. Preciso que meu fluxo rode todo dia às 9 e às 3 da manhã. Ou eu preciso que meu fluxo rode a cada 5 minutos. É a partir dele que a gente vai estar programando também. Então, esses 3 são os fluxos mais utilizados, vamos dizer assim, pela gente, sim, na hora de estar criando esses fluxos aqui dentro. Eu posso partir também de modelos. Dentro do Power Automate, eu tenho a aba de modelos, onde ele já traz para a gente alguns templates prontos, né? Então, postar atualizações da MSN Clima, salvar anexos do e-mail do Outlook para o OneDrive. Então, às vezes a gente quer alguma solução que já tem aqui dentro, só está pesquisando aqui e a gente acha. Mas particularmente eu gosto de ir lá e colocar a mão na massa e entender o que eu estou fazendo, sabe? Construir toda a arquitetura do meu fluxo, porque eu já fico, primeiro que já você aprende mais, né? Porque você já está colocando a mão na massa e você já tem uma visão mais completa do fluxo e do todo ali. Então é bem bacana. Tá? Então vamos começar com a nossa integração. Tá? Então o fluxo que a gente vai montar, qual que é a lógica dele, tá? Eu tenho um formulário que eu montei aqui para o evento. É um formulário bem simples, tá? Onde eu coloquei meu nome, nome, sobrenome, qual sua profissão, uma avaliação para o evento e um arquivo que precisa ser feito o upload, tá? Porém, como que eu vou configurar esse fluxo dentro dessa explicação que eu disse sobre quais fluxos a gente precisa utilizar, tá? Igual eu falei, a premissa que eu preciso executar eu preciso pegar a resposta do meu fluxo, tanto as respostas das perguntas do meu formulário, quanto o arquivo, e fazer algo com ele, seja salvar numa pasta, num arquivo Excel que está no SharePoint, pegar esses arquivos e salvar no SharePoint, tá? Então eu preciso que uma ação seja feita antes, eu preciso que algo aconteça para que o fluxo dispare. Então, o fluxo que a gente vai estar utilizando é o fluxo da nuvem automatizado, por ele entrar naquela explicação que eu disse, de que ele precisa que uma ação aconteça, que algo seja feito para que ele rode, tá? Nessa telinha aqui, você já pode, a princípio, já dar um nome para o seu fluxo e já selecionar algum disparador, seja, por exemplo, aqui do próprio formulário, um disparador lá do SharePoint, para quando algum item é criado ou copiado dentro de uma pasta do SharePoint, mas nesse momento eu vou ignorar, tá? Eu vou estar ignorando essa tela para a gente abrir a tela de edição de fato, que é daqui que eu gosto de estar começando as edições, tá? E logo de cara, quando vocês abrem a tela de criação, é interessante ver que ele já mostra para a gente todas as integrações que o Power Automate tem, não só de ferramentas Microsoft, mas de ferramentas de outras empresas também, que
que são utilizadas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano de trabalho, que ele faz essas integrações também. Então, são integrações simples, desde conectar um e-mail até você conectar, por exemplo, igual está aqui, ó, um banco de dados. Você pegar dados para salvar em um banco de dados, e até mesmo você pode ir além e construir conectores personalizados que conectam em APIs. Então, é uma gama de soluções muito grande que o Power Automate traz para a gente, está melhorando o nosso trabalho, está automatizando tarefas e trazendo aqueles benefícios que eu comentei lá no começo para nível corporativo, né? Bem interessante. Tá? Então, qual que a gente precisa configurar primeiro, então, nesse disparador, nesse fluxo? Igual eu comentei, então nós precisamos, de certa forma, identificar quando uma resposta é enviada no meu formulário. Tá? Que eu preciso configurar primeiro, então? Eu preciso achar onde está a integração com o Microsoft Forms, tá? Aqui de cara a gente já vê que ele já está aqui em quarto, mas como eu poderia estar fazendo também? Eu posso estar pesquisando Microsoft Forms. Boa, aí ele já traz bastante coisa aqui, mas ele já deixa mais fácil aqui a identificação do Microsoft Forms, tá? Aí quando você abre a integração, ela tem digamos que dois menus, tá? Ela tem o menu de gatilho, que é o trigger, o disparador, e tem o menu de ação. Qual a diferença entre os dois? Você não consegue configurar uma ação como disparador, tá? Tipo assim, então, por exemplo, se a sua integração não tem gatilho, você não consegue criar um fluxo de nuvem automatizado com ela em primeira etapa, sabe? Ela não pode ser o starter do seu fluxo iniciador. Então, você precisa que sua integração tenha um gatilho, tá? No nosso caso, o Microsoft Forms tem esse gatilho de quando uma nova resposta é enviada. Então, a partir dele que eu vou estar selecionando, e daí que nós vamos começar o nosso fluxo, tá? O que a gente precisa identificar primeiro? Ele pede qual que é o ID do nosso formulário, qual que é o formulário que eu vou querer obter essas respostas, começar a identificar quando uma resposta é enviada, tá? Então, eu posso estar clicando na setinha, ele vai trazer vários formulários que nós temos, e a gente pode estar colocando o formulário que a gente criou. Então, o formulário que eu criei é o formulário Wiki 365, a gente está olhando aqui, ó, tem o título, tá? Então, ele que eu vou estar configurando. Então, beleza. Então, Matheus, a gente já está pegando as respostas? Não. Tá? Nesse momento, a gente configurou a parte que identifica quando uma resposta é enviada, mas eu ainda não consigo saber qual é cada resposta, tipo assim, o que a pessoa enviou de nome, o que a pessoa enviou de sobrenome. Então, para isso, para essa integração do Microsoft Forms, eu preciso configurar uma segunda etapa ainda dentro do Forms, tá? Então, Microsoft Forms. Forms, tá aqui. E dessa vez, ó, já repara que ele já traz para a gente automático no ações, porque ele já não é mais um gatilho, entendeu? A partir da segunda etapa, ela já não é mais um gatilho, ela é uma ação que vai ser executada. Então ele já traz para a gente automaticamente já configurado na aba de ações. Então agora eu preciso obter o detalhe dessa resposta. Beleza, eu já configurei o meu trigger, já configurei meu disparador. Agora eu preciso obter os detalhes dessa resposta que chegou. Então eu vou usar essa integração. Aí novamente, o que ele pede? O ID de formulário e o ID da resposta. Qual que é a ID de formulário? É o mesmo que a gente colocou aqui em cima, tá? Formulário Wiki 365. Tá? Qual que é o ID da resposta agora? O ID é uma etapa que, quando a gente clicar aqui, ó, ele abre essa telinha do lado, que tem os conteúdos dinâmicos e as expressões. O que é o conteúdo dinâmico? São conteúdos que trazem de etapas anteriores, que etapas anteriores geram para a gente. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a etapa de resposta enviada gerou para a gente um ID de resposta, que é o ID da resposta que ele entendeu que foi enviada pelo Forms. Então, aí é ela que a gente vai utilizar aqui dentro. Tá? Então, beleza. Nesse ponto, a gente já criou, então, a etapa que identifica quando uma resposta é enviada e a etapa que identifica, que mostra para mim quais são as respostas que foram enviadas, tá? Antes, eu vou só trocar o título aqui, ó. Tá vendo aqui em cima que ele apareceu sem título? A gente pode estar trocando direto aqui em cima, tá? O título, eu vou colocar fluxo 365. Wiki 365. Pronto. Tá? Agora, a partir daqui, eu já consigo lidando com as respostas e com as questões que eu tenho dentro do meu formulário e salvando em um local. Aí, para a gente estar exemplificando aqui, eu vou só apagar essa linha, que eu estava testando. Para exemplificar para vocês, eu criei uma planilha lá no SharePoint, tá?
que é uma planilha que vai armazenar para mim qual que é o nome que foi enviado, o sobrenome, a profissão e a avaliação, tá? É muito importante que essa planilha, essa tabela esteja configurado com o formatar como tabela, tá? Se a gente vir aqui em design da tabela, vocês podem ver que eu formatei como tabela e coloquei um nome. Precisa colocar o nome? Não, por default ele vem escrito tabela 1, mas se você quiser configurar ou colocar algum nome para facilitar a identificação, fica melhor, tá? Por quê? É a partir da tabela que o Power Automate ele identifica as colunas que você tem dentro do seu Excel. Então é muito importante que para armazenar as respostas em um Excel, você precise estar configurado desse jeito, tá? Com essa formatação de tabela, é muito importante. Então, e aí então, o que a gente precisa fazer agora? Lá no nosso fluxo, eu preciso colocar a etapa que vai pegar essas respostas e vai salvar no SharePoint, vai salvar nessa planilha, tá bom? Então eu vou estar clicando em nova etapa ali, nova etapa, e vou estar procurando aqui o Excel. Excel Online, tá? Excel Business. E aqui dentro, eu pesquiso qual que é a ação que eu vou querer fazer para armazenar essas respostas. Então, a ação que normalmente a gente utiliza para isso é a ação que adiciona uma linha em uma tabela. Você pode estar pesquisando aqui, adicionar uma linha em uma tabela. Tá vendo? Aí ele traz algumas condições para a gente também. Então, repara que todas as etapas a gente precisa preencher alguma condição também para que a etapa funcione. E nesse caso do Excel, ó, vocês podem ver que tem o asterisco aqui. Então, são etapas obrigatórias, tá? Então, a gente tem que preencher de qualquer forma para que funcione. Então, nesse caso, qual que é a localização? A localização da minha pasta é o meu site lá do SharePoint. É onde eu estou armazenando o meu SharePoint. Deixa eu só trocar. Ó, demonstrações Power Automate, que é o grupo que eu criei. Documentos, tá? Normalmente sempre vem só documentos, mas aqui nesse caso é na aba de documentos, tá? Qual que é o arquivo? Aí a gente vai estar selecionando, ó. Tá vendo que tem essa pastinha aqui na direita? A gente pode vir nos documentos, aí vem em documentos, não, desculpa, é no geral. General. E tá aqui, ó, respostas formulário Wiki 365 XLSX. Então é aqui nesse arquivo que eu vou estar armazenando as minhas respostas, tá? E aí quando a gente faz isso, a gente já coloca qual que é o arquivo, ele automaticamente traz para mim aquilo que eu falei, ó, ele traz a tabela. Então ele identifica as tabelas que tem dentro do meu arquivo e traz para a gente. Por isso que é muito importante deixar nessa formatação, sabe? E aí eu vou selecionar, e quando eu seleciono a tabela, quer ver, ó, ele já traz os nomes. Então, ele já identifica as colunas que eu tenho lá dentro do meu Excel. Aqui. Tá vendo? Ó, nome, sobrenome, profissão, avaliação. Nome, sobrenome, profissão, avaliação. Aí, para que eu comece a preencher automaticamente essas respostas, eu posso ir direto e colocar aqui, de acordo com o conteúdo dinâmico que ele abre, ó, que é aquilo que eu falei que são etapas que são informações que são trazidas de etapas anteriores a essa que você está montando, e está preenchendo nome, sobrenome, a profissão e qual a avaliação para o evento, tá? E aí eu vou estar salvando aqui para a gente estar dando uma olhada. Beleza? Salvou. Agora o que eu preciso fazer? Como ele é igual eu falei, ele é um fluxo que eu preciso que algo aconteça, eu vou estar mandando uma resposta lá no Microsoft Forms para a gente ver ele funcionando e pegando as respostas e salvando no Excel, tá? Vou colocar aqui a visualização. E vamos colocar Matheus Jorge, nossa profissão desenvolvedor RPA, avaliação para o evento obviamente é 5. Selecione um arquivo, eu vou estar usando um arquivo que é o meu profile que a gente faz o download lá do LinkedIn, tá? É só um arquivo que tem ali as informações sobre a minha página do LinkedIn, tá? Mas é só para a gente estar exemplificando, que é um PDF. Mas a gente consegue estar configurando lá na configuração do Microsoft Forms qual tipo de arquivo a gente vai receber, se vai receber todos os tipos ou só um tipo. Tem uma limitação de que o arquivo precisa ter até 1 GB só, mas para você ter um arquivo, precisar enviar um arquivo de 1 GB é bastante coisa, então é difícil chegar a esse limite, tá?
E vamos enviar a resposta. Aí aqui no formulário, ó, tá vendo que ele já identificou que eu enviei uma resposta, há 2 segundos atrás, é muito rápido. Ele já identificou que uma resposta foi enviada lá no formulário e já executou, 6 segundos, com êxito. E se eu for lá no meu Excel, as respostas estão aqui, tá vendo? Ó, dá um zoom aqui, para ficar melhor para ver. Ó, ele identificou então as respostas que eu mandei e já trouxe para cá. E isso funciona para determinar qualquer tipo de volume de resposta. Digamos que é um formulário que é respondido muitas vezes. Então, cada resposta ele vai gerar um trigger novo lá e já vai estar armazenando aqui. Então, isso aqui é muito legal. Só que tem um porém. Para onde é que foi o arquivo? O que eu faço? E eu preciso, de alguma forma, saber para onde foi aquele arquivo que eu mandei. O que eu faço agora, Matheus? Por detrás dos panos, o Microsoft Forms, ele pega o arquivo que você criou e salva no OneDrive. Ele meio que cria uma pasta automaticamente lá no seu OneDrive, pessoal, da sua conta, e armazena esse arquivo lá. Mas você fala, mas Matheus, eu mal uso o OneDrive, eu não tenho muito acesso ao OneDrive, e eu também tenho 30 formulários, como que eu vou saber em qual pasta que ele salvou esse formulário? É para isso que eu estou aqui, tá? Tem uma forma da gente conseguir identificar aonde está salvo esse arquivo, sem necessariamente saber onde ele foi salvo, sabe? Para isso, a gente precisa dar uma olhadinha em como ele identifica, como ele mostra para a gente o que ele fez com esse arquivo, como que ele armazenou esse arquivo, qual que é o retorno, a resposta desse arquivo, sabe? Se vocês estarem clicando, por exemplo, na execução do fluxo, clicar em cima aqui, ele traz para a gente como que foram as execuções das etapas, né? O que ele fez em cada etapa, como que funcionou por trás. E aqui na etapa de obter resposta, a gente pode ver que ele traz para a gente bonitinho, ó, avaliação para o evento, trouxe 5 das 5 estrelas, qual a sua profissão, trouxe bonitinho o desenvolvedor RPA, trouxe o nome, trouxe o sobrenome, trouxe tudo certinho, só que na hora de mostrar o arquivo, olha o que ele traz. Ele traz essa bagunça aqui, essa informação que é um pouco, não muito familiar para quem não está acostumado, tá? O que é esse tipo de informação aqui? Deixa eu mostrar para vocês num lugar um pouco melhor. Essa informação é o que nós chamamos de JSON, ou JavaScript Object Notation, que ele é uma forma de você estruturar informações, estruturar seus dados, que é muito utilizado no meio da programação. Então ele traz para a gente os dados estruturados dessa forma, isso dá um process aqui, ó, para ele dar uma ajeitadinha nesse JSON, ele mostra para a gente informações de onde esse arquivo foi armazenado, tá? Então, ainda não é conteúdo do arquivo em si, mas são informações de onde e como o arquivo está armazenado. E o que é muito importante para a gente aqui, nessa solução que eu vou mostrar para vocês, é o ID dele, o ID e o Drive ID. Ou seja, o ID do arquivo e o ID de onde está armazenado. Tá? Por quê? É a partir daqui, a partir da automação, que a gente vai identificar onde está salvo, sem necessariamente precisar nem tocar lá na minha pasta do OneDrive, sabe? Como que eu faço isso, tá? Primeiro, vou vir aqui em editar. Igual, como eu comentei, como ele é um JSON, a estrutura que o Power Automate traz para a gente é em formato JSON, eu preciso estar usando uma etapa que existe dentro do Power Automate, tá? Que é chamado analisar JSON. Que fica dentro de operações de dados. Acho que é mais fácil por aqui. Operações de dados, tá? E essa é a primeira aqui, ó. Analisar JSON. Dá um zoom. Analisar JSON. O que vai ter dentro dessa opção conteúdo? Nessa opção conteúdo é a resposta lá do formulário. É o que o formulário traz para a gente, realmente aquela estrutura de dado daquela forma que vem já do formulário. Eu trago aqui para a gente selecionei um arquivo, que é a pergunta que eu coloquei lá no formulário para a gente estar enviando o arquivo. Eu posso estar colocando ela aqui, ela vai ser o nosso conteúdo principal. E o que é o esquema? O esquema é a forma como o JSON é construído. Mas você me pergunta, Matheus, eu preciso saber como que o meu JSON é construído? Eu preciso ter uma noção um pouco de como é programado esse JSON? Obrigatoriamente não, tá? Você pode estar vindo aqui em gerar usando a amostra, e aí a gente vai lá no... Deixa eu só duplicar essa tela. Ah, lembrei, tá aqui. Posso estar vindo aqui no JSON Formatter e tá pegando aqui, ó, esse
A gente vai pegar esse retorno que o Power Automate traz para a gente do armazenamento do arquivo e coloca aqui dentro. Ó. Beleza, aí ele vai falar, se você clicar concluído, o esquema atual será substituído. O que ele vai fazer? Ele vai analisar esse corpo do JSON que a gente mandou aqui dentro. Se a gente der um concluído, ó, ele já faz essa análise para a gente. Ele já traz que ele está no tipo array, que array é uma lista, vamos dizer, está no tipo objeto, e dentro desse objeto tem o nome, e lá embaixo ele traz as informações para a gente, ó. Required, name, link, ID, type, size, que é as informações que a gente precisa, tá? Isso aqui é bem bacana. Então, esse é, digamos que, um dos pontos-chave para a gente estar conseguindo identificar onde estão nossos arquivos. Essa é a etapa do analisar JSON, tá? Vamos para a próxima etapa agora. Lembra que eu falei que a gente precisa, então, usar o Drive ID e o ID para estar identificando onde está esse arquivo lá no OneDrive? Então, eu preciso estar, primeiro, então, usando a etapa do OneDrive. OneDrive for Business. Aqui. E dentro do OneDrive, eu vou estar usando a etapa de obter metadados do arquivo. Ó, obter metadados do arquivo. Eu poderia usar obter metadados do arquivo usando o caminho, mas lembra que eu falei, eu não sei onde está meu arquivo lá no OneDrive, então eu preciso usar o obter metadados do arquivo, que é a partir daqui que a gente vai usar aquelas opções que eu comentei, tá? Dentro dele, o que a gente coloca então? A gente vai clica no identificador, e dentro do identificador ele já vai trazer para a gente, no conteúdo dinâmico, as etapas que ele traz lá do JSON que ele leu, que trouxe para a gente. Então, por exemplo, o que eu preciso? Eu preciso do Drive ID. Importante é essa estrutura, tá? Drive ID. Quando você clicar em alguma das opções aqui do analisar JSON, ele automaticamente gera para a gente um aplicar a cada. Por quê? A gente pode ter enviado mais de um arquivo. Por mais que nesse a gente envie um arquivo só, a gente pode acontecer de enviar mais de um arquivo. Então, para cada arquivo que a gente faz, ele analisa o corpo ele pega o corpo desse JSON que ele analisou e identifica o metadado para a gente, tá? Então, por exemplo, se eu precisar salvar mais de um arquivo no meu SharePoint, ele vai fazer isso para cada arquivo, tá? O que eu preciso colocar aqui, então? O Drive ID desse arquivo, ponto ID. O que ele vai fazer? Ele vai obter os dados agora de como está esse arquivo lá no OneDrive para a gente. Ainda assim, ainda não é conteúdo do arquivo, eu ainda não estou, tipo assim, pegando o conteúdo do arquivo para salvar em outro local, mas ele já me traz informações de como tá esse arquivo agora lá dentro do OneDrive, tá? E para que eu consiga agora pegar o conteúdo desse arquivo e para poder utilizar e salvar em algum outro local, ou também para enviar em algum e-mail, eu preciso estar vindo novamente do OneDrive for Business, e tá pegando a opção que é obter conteúdo do arquivo. Eu vou digitar aqui, é mais fácil. Obter conteúdo do arquivo. Mais uma vez, não vamos usar o caminho, porque a gente já tem as informações agora nos metadados, tá? E aqui dentro, se a gente prestar atenção, dentro desse obter metadados do arquivo, ele gerou para a gente várias informações, tá vendo aqui? E dessas informações a gente vai usar o ID, que é o identificador exclusivo do arquivo ou da pasta. No nosso caso é um arquivo, então a gente vai estar pegando o ID desse arquivo. É só basicamente a gente está colocando esse ID aqui dentro. Tá? E aí, beleza. Agora, então, eu já identifiquei, eu já sei onde está armazenado pelo JSON. Eu já obtive os metadados desse arquivo para que eu consiga saber como manipular com ele. Eu já obtive o conteúdo desse arquivo agora, porque agora ele já está pronto para eu salvar em algum outro local. O que eu preciso configurar é o SharePoint. Agora é a pasta do SharePoint que eu vou estar armazenando esse arquivo. Vamos vir aqui de novo. No SharePoint, tá? E dentro do SharePoint eu vou usar a função, a ação criar arquivo. Tá? Criar arquivo. Aí dentro do criar arquivo, igual lá do Excel, ele tem também os seus campos que são obrigados a serem preenchidos, tá? A gente precisa obrigatoriamente estar preenchendo para que a função execute. Então aqui dentro eu vou estar colocando qual que é o site lá do meu SharePoint que eu utilizo. Opa, deixa eu trocar de novo, que ele está com configuração por default. Demonstrações, tá? No caminho da pasta, eu vou estar selecionando de novo, igual a gente fez lá para o Excel.
Aqui ele vai estar em documentos compartilhados, vai estar em general. E eu quero salvar dentro da pasta arquivos, tá? Aqui é o caminho da pasta onde eu quero salvar, tá? Então eu quero salvar o meu arquivo dentro lá do meu site do SharePoint, que é o Demonstrações Power Automate, e dentro do caminho da pasta eu quero que seja na pasta arquivos formulário, tá? Deixa eu só verificar se essa pasta aqui no SharePoint está vazia para vocês. Já tem um teste que eu fiz aqui. Deixa eu excluir. Nome do arquivo, tá? Nome do arquivo a gente pode estar usando o name que traz lá do JSON, tá? Ou pode vir estar usando o nome também que traz do obter metadados do arquivo. Ele traz pra gente qual que é o nome desse arquivo. Qualquer um dos dois funciona, tá? Eu vou usar o name do JSON, porque a gente já está dentro do aplicar a cada, que já está fazendo parte desse corpo desse JSON, então não tem problema. E o conteúdo do arquivo é o obter conteúdo do arquivo que a gente colocou aqui em cima. Então, se vocês clicarem aqui, ó, e olharem nos conteúdos de novo, tem aqui o conteúdo do arquivo, tá? Que ele já pega pra gente e traz aqui. E tá pronto. De certa forma, ele já tá funcionando para a gente que consiga, então, obter as respostas e salvar os arquivos lá dentro do OneDrive. Vamos testar? Então, vou salvar aqui. OneDrive não, dentro do SharePoint, desculpa. Vou estar salvando. Muito importante salvar antes de executar, tá, pessoal? Então, sempre verifica se deu certo, se apareceu a mensagenzinha verde. Aí lá no meu formulário, eu vou mandar outra resposta agora. Vou colocar meu nome de novo. Vou colocar outro nome, meu. Vou colocar aqui com a resposta diferente de developer. 5 estrelas. E novamente eu vou enviar o meu profile lá do LinkedIn. Tá. Então ele carrega e enviar. Aí se nós voltarmos aqui no Power Automate, ele já identificou a execução, tá vendo? Já tá identificando a resposta. Aí ele demora um pouquinho para pegar o arquivo, enviar lá, mas ainda assim é uma execução muito, muito rápida. Só aguardar um pouquinho. Pronto, êxito, ele já fez. Então vamos mostrar aqui nos steps do formulário. Ele já identificou, fez a parte do analisar o JSON, pegou os metadados do arquivo, identificou certinho pelo nome, taranã. Como foi o segundo arquivo que eu mandei, ele colocou já o 2 na frente, sabe? Ele já coloca qual que é o segundo arquivo do profile. Aqui ele já traz o content nesse formato binário aqui, nesse formato, acho que é Base64 que chama, que é um formato de codificar o conteúdo do arquivo, vamos dizer, e aqui ele já criou o arquivo pra gente. Então, se eu ir lá na nossa planilha, ele já acrescentou a outra resposta que eu mandei, com o RP Developer, e dentro da pasta, ele já criou, há alguns segundos, já criou o arquivo pra gente. Então é assim que a gente consegue, de certa forma, manipular os arquivos que a gente recebe por respostas de formulários, tá? Um plus, tá? Como que eu conseguiria, então, pegar esse arquivo e enviar por e-mail? Eu posso já usar essa mesma lógica de analisar o JSON e enviar por e-mail. Como que eu faria isso, tá? A gente pode estar voltando aqui rapidinho para a gente encerrar, tá? Tá vindo aqui no fluxo. E dentro do aplicar a cada, na verdade, antes do aplicar a cada, eu vou iniciar uma variável. A gente pode vir aqui e escrever variável. E eu vou estar dando início a uma variável, inicializar variável, tá? Qual que vai ser o nome dela? Vou colocar o nome de var anexos, anexo ou anexos. Tipo de dados. Esse tipo de dados, ele é uma matriz, tá? Por que ele é uma matriz? Ele é uma lista, porque eu posso ter mais de um arquivo. Então, essa variável, ela pode ser preenchida por mais de um arquivo. Eu posso ter mais de um arquivo, tá? Lá na frente, vocês vão entender o porquê que eu preciso colocar como matriz, tá? E daí, dentro do aplicar a cada, eu vou colocar uma opção chamada acrescentar a variável. Ainda dentro de variáveis. Eu vou acrescentar a variável de matriz, porque eu posso ter mais, igual eu falei, eu posso ter mais de um arquivo, então eu preciso acrescentar cada arquivo nessa matriz que eu criei, nessa lista que eu criei. Então, por isso que eu crio acrescentar a variável de matriz. E aqui dentro, eu seleciono qual que é a variável, var anexos, tá? E dentro do valor, que é a sacada daqui para a gente conseguir enviar esse arquivo automaticamente por e-mail também.
que a gente precisa montar uma estrutura que é como se fosse um dicionário ou também um JSON, tá? Que eu vou abrir chaves, abrir e fechar chaves, aí eu dou um enter assim, vou dar 2 enter só para ele abrir esse espaço, tá vendo que eles são chaves, tá? Tá vendo? São chaves. E aqui dentro eu vou colocar entre aspas, name, 2 pontos, e aí eu seleciono lá do meu JSON o name, tá? Coloco vírgula, e aqui eu coloco content bytes, que é, digamos, a forma como o conteúdo do arquivo vem codificado para a gente em forma de bytes, né? Em forma de código. E esse conteúdo, content bytes, é o conteúdo do arquivo que é gerado dessa etapa aqui de cima, obter conteúdo do arquivo. Então eu vou colocar aqui, tá? E também, novamente, já está pronto. Agora eu só preciso configurar o meu e-mail. Eu vou colocar lá no Outlook, o meu Outlook, enviar enviar um e-mail. Vou mandar para mim mesmo. Mateus.jorge. Aqui, anexos. No assunto, anexos Wiki 365. Corpo, aqui, teste de envio dos arquivos. E opções avançadas, a gente vai lá onde tem os anexos, tá vendo? Ó? Ele fala pra gente selecionar. Eu posso colocar o nome do arquivo e o conteúdo do anexo. Mas eu já fiz isso dentro do meu JSON aqui dentro. Então eu posso simplesmente vir aqui nessa opção que tem aqui do lado, ó, mudar para matriz de entrada integral. E aqui dentro eu vou colocar a minha var anexos. A minha variável que já tem os conteúdos dos arquivos. E novamente está pronto, tá? Eu vou testar usando a opção de testar aqui, porque como a gente já mandou 2 respostas, já houve 2 triggers, eu posso estar clicando aqui no testar e testar automaticamente com um gatilho que a gente já usou, ou seja, com uma resposta que já foi enviada, mas a gente podia estar mandando uma nova resposta mesmo, tá? E vou colocar em testar. Tá? Aí eu vou só abrir o Outlook para a gente ver o e-mail chegando. Opa, deu falha aqui. Deixa eu ver por quê. Ah, tá. É porque o arquivo já está criado. Deixa eu excluir daqui. E eu vou testar de novo. Espera, ele está executando, ó, ele mostra para a gente como que está sendo a execução, quanto tempo está durando por cada etapa. E beleza, já executou. E se eu prestar atenção aqui no meu e-mail, esperar um tempinho. Ó, chegou para mim o e-mail com o anexo, tá? Ele traz o corpo e já traz o anexo aqui para mim, da resposta lá. Então a gente consegue automatizando, é uma solução que a gente consegue estar automatizando essas respostas, tanto a coleta quanto você utilizar esses dados também, os dados dos arquivos que são enviados, tá, sabe? É um fluxo que pode ser usado principalmente para que você comece a padronizar dentro da sua organização a forma que são inseridos os dados, sabe? Então, por exemplo, eu quero criar um formulário de pedidos, que todos os pedidos sejam enviados por aquele formulário. Então, se tiver arquivos, eu quero conseguir trabalhar com esses arquivos, eu quero conseguir pegar essas respostas. Então, a gente pode evoluir isso para, em vez de eu salvar no meu Excel, eu posso pegar essas respostas e salvar no meu banco de dados, lá no meu SQL, no Oracle, em vários bancos que ele aceita, tá? Então, isso é muito, muito interessante de estar utilizando para padronizar a forma como um fluxo começa, como um processo é iniciado, seja para um controle de conteúdo, para conteúdos novos que são enviados, para pedidos que são criados, tá? Então, isso é muito interessante de estar utilizando aqui. E pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido alguma coisa aqui. É uma integração que a gente usa bastante, que a gente tem utilizado muito dentro aqui do nosso ambiente, que ajuda bastante a gente. E por fim, deixa eu só colocar aqui no
estão minhas redes sociais. Eu gostaria de agradecer mais uma vez pelo tempo aí, pela disponibilidade de vocês por estar assistindo, pela organização do evento. E é uma oportunidade muito legal para mim. Eu adoro estar ensinando e ter essa oportunidade de estar fazendo essa palestra aqui tem sido bem importante para mim. Então, muito obrigado aí. E é isso. Obrigada, Matheus, foi muito bom. Teve uma pergunta que eu não sei se você viu, se você respondeu, do Eu não Antônio. consegui ver, por favor, passa para mim. Está aqui na telinha. Ao invés do Microsoft Excel, poderia ser uma lista do SharePoint? Poderia ser uma lista do SharePoint. Você poderia estar pegando esse arquivo e estar salvando tanto as respostas em uma lista do SharePoint, tá? Quanto o próprio arquivo também dentro de uma lista do SharePoint. Funciona também. É só na hora de você pegar naquela etapa que a gente cria aqui, ó, na etapa que a gente cria do Excel, você substitui ela pela uma etapa do SharePoint, e na etapa do SharePoint você coloca para criar o item em uma lista. Aí, desse item numa lista, você consegue preencher os campos e obtendo os campos igual a gente fez de acordo com cada resposta. Mas poderia ser também, tá? Beleza. Muito obrigada, Matheus. Mandou muito bem. Eu que agradeço. Muito obrigado. E até a próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima. Um bom dia para vocês. Aproveitem, a semana tá bem cheia de conteúdo com a galera fera. Então é isso aí. Sim, até sexta-feira. Tchau. Tchau, tchau.